Bom, já que todo mundo está se acomodando, eu vou. Bom, agora podemos começar, né? Eu vou usar como fonte inspiradora para que o nosso papo de hoje possa fluir uma lição deste livro aqui, Religião dos Espíritos, ditado por Emmanuel e transcrito por Chico Xavier. A lição chama-se Versão Prática. Antes de começar a ler, vamos discorrer um pouco sobre o nome da própria lição, Versão Prática. Gente, o que é a nossa vida? A nossa vida é a versão prática do que a gente precisa fazer. Não é a versão teórica, que muitas vezes falamos, orientamos, educamos, usando o quê? Teoria. Filho, você não pode fazer tal coisa. Ô, meu irmão, não vá por esse caminho. Não é? É teoria. Agora, a prática da nossa vida a nossa vida é a versão prática. Então, ele começa a lição dizendo assim, reconhecendo, embora a alusão de Jesus aos povos do seu tempo, quando traçou a parábola do festim de bodas, recordemos o caráter funcional do Evangelho e busquemos a versão prática da lição em nossos dias. Olha só, o Evangelho é teoria? O Evangelho é algo para a gente ler, dobrar, fechar o livro e colocar na estante? O Evangelho é só uma receitinha? O Evangelho é orientação de vida, é a prática. Não adianta eu ler o Evangelho e perceber que Jesus ama a todos nós incondicionalmente, se eu não amar incondicionalmente. Ali está uma lição prática do que nós devemos fazer. E aqui no texto está dizendo exatamente a mesma coisa. Pratique. Me recordo que, ao ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de não podemos adorar a Deus e a Mamon, ou seja, não se pode adorar duas coisas ao mesmo tempo, um jovem pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus. E ele alega que ele guardava em todos os mandamentos da lei. Ele guardava tudo isso. Então, que ele se sentia praticamente no direito de ir ao reino dos céus. E agora eu digo a vocês todos, começando a ler esta lição, que os tempos mudaram. De que adianta eu guardar as leis de Deus? Não adianta nada. Eu tenho que aprender as leis de Deus e depois eu vou lá onde eu guardo as coisas, abrir as gavetas e tirar essas leis e vesti-las em mim mesmo. E na vida cotidiana, no dia a dia, eu vou praticar essas leis. Por isso que aqui o nome da lição é versão prática. Porque se eu sei as leis e guardo as leis, eu não sou mais do que um advogado. O que eu preciso é saber conhecer as leis e praticá-las, usá-las, e principalmente adotando um conceito de ética, que é muito interessante, que é, eu faço as coisas certas,
não porque alguém pode estar vendo o que eu estou fazendo, mas, acima de tudo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Por isso eu faço direito, por isso eu faço o correto, eu faço certo. E aí continua. Compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertencentes a Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance da nossa marcha. Está aqui feito o divino convite de que devemos aceitar e trabalhar a lavoura do bem. Porque a questão do bem, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, porque todo mundo sabe que nós somos seres que vibram. Nós temos vibração. E a vibração, ela procura sempre o quê? A sua semelhança. Cada vez que eu faço o bem, cada vez que eu penso no bem, cada vez que eu pratico o bem, eu estou vibrando a minha frequência em 200, 400, 500 Hz. Cada vez que eu faço o mal, mesmo alegando desconhecimento, porque no fundo nós conhecemos, nós sabemos. Mas cada vez que eu faço o mal, eu chego a vibrar em 12 Hz. De 12 para 400, é um abismo de diferença. E dentro dessa teoria da energia, nós precisamos entender um outro aspecto. Toda vibração que eu emito, vejam o que eu estou dizendo, toda a vibração que eu emito volta para mim. Isso é muito importante. Cada vez que eu vibro na raiva, o que vai voltar do universo para mim é uma vibração na mesmíssima frequência de raiva. Por isso que as pessoas muitas vezes entram em ciclos e não conseguem sair. Porque ela tem raiva de ter raiva. Olha que incoerência. Então ela vibra na raiva, porque ela tem raiva de ter raiva. Ela não quer ter raiva, ela tem ódio de ter raiva, mas ela não consegue. Ela entra num ciclo. Por isso, cuidemos do nosso pensamento. O nosso pensamento, agora eu estou saindo um pouco da lição, mas o nosso pensamento, ele tem uma ligação direta, por exemplo, e agora eu vou ser bem prático. Eu vou sair um pouco do Evangelho, embora eu esteja falando de Jesus aqui, eu vou sair um pouco, eu vou falar um pouco de ciência, que é interessante para todos vocês. Vejam só, nós produzimos substâncias, nós temos substâncias no cérebro que, ao sentirmos, por exemplo, prazer, nós vamos ter um hormônio chamado dopamina, que vai se ligar a uma cadeia de aminoácidos e vai derramar-se em todo o nosso corpo. Olha que interessante isso. Cada vez que eu sinto prazer, a dopamina que está no meu cérebro se liga a uma cadeia de aminoácidos e se espalha pelo meu corpo. E eu sinto mais prazer e mais satisfação. Só que é uma moeda que tem duas faces. Cada vez que eu sinto estresse, o cortisol, que é uma outra substância, vai se ligar a uma cadeia de aminoácidos e vai se distribuir pelo meu corpo, todinho. Então é bem claro isso para todo mundo, que cada vez que eu sinto luxúria, o meu rim sente luxúria, o meu baço sente luxúria, o meu intestino sente luxúria.
Olha o compromisso que a gente está assumindo conosco, né? Então, se baseando nessa teoria, a gente chega à conclusão que é o seguinte: cada vez que eu assisto numa televisão ou escuto numa roda de conversas 5 minutos de notícia ruim, 5 minutos de notícia ruim, esse hormônio vai se ligar e vai espalhar pelo meu corpo. E aí, o que acontece? Nós sabemos que as células do cérebro, os neurônios, são as células que mais têm terminações nervosas para poder fazer esse contato, né? A segunda célula do nosso corpo todo que mais tem terminações para assimilar isso, sabe qual é? São as nossas células do sistema imunológico. Então, cada vez que eu assisto ou ouço 5 minutos de notícia ruim, eu estou derramando no meu corpo um veneno. E o meu corpo está assimilando esse veneno, e o meu sistema imunológico vai relaxar por 5 horas. Aí você pode pensar assim: ok, eu assisti 5 minutos de notícia ruim, o meu cérebro não fez nenhuma atividade racional com aquilo, ou seja, é notícia que não interessa. Porque se é uma notícia ruim, mas que você tem um objetivo, é outra coisa. Meu cérebro não fez nada com isso, o meu corpo derramou cortisol para todo lado e eu afetei o meu sistema imunológico. Beleza. O que vai acontecer comigo? Talvez eu fique gripado. Quem disse que é só isso? Você fica afetando o seu sistema imunológico o tempo todo. Porque 5 minutos geram 5 horas de problema. Daqui a pouco é mais 5 minutos, mais 5 horas. E aí, não é o fato de você ficar resfriado que vai pesar na balança da sua vida. Como acontece, por exemplo, o câncer? É uma célula que se descontrolou na multiplicação e começou a multiplicar-se de forma errada. O que acontece com o seu corpo? Estando tudo ok, o sistema imunológico vai lá para cima dela e pá, os macrófagos, eu agora não lembro os nomes todos dessas células, eles vão atacar aquela célula defeituosa e corrigir o problema. Só que, se o seu sistema imunológico está comprometido, porque a gente não sacou na vida toda que ouvir notícia ruim, falar, comentar notícia ruim, pensamentos ruins, pensamentos negativos, geraram todo esse problema no nosso sistema imunológico, a gente fica doente. E não é uma gripezinha. Por isso, daí a importância dos pensamentos elevados. E o pensamento elevado, gente, deve ser praticado toda hora. Não é só naquele momento em que eu sento numa poltrona e falo, bom, agora eu vou pensar em Jesus, vou conversar com Deus. Legal, mas tem que conversar com Deus o tempo todo. Não é que tem, eu entendo, calma, eu também aqui eu acho que eu exagerei. Não é que tem, deve. E essa diferença entre ter que e deve fazer é grande. Mas o aprendizado nos leva a isso. Então, por exemplo, entendendo que os pensamentos produzem em nosso corpo físico, em nossa fisiologia, efeitos danosos, eu posso garantir a vocês que os bons pensamentos produzem em nossa fisiologia efeitos benéficos. Isso é fundamental. E tudo isso é importante que se diga e que se entenda
que só vai funcionar a partir do amor. Puxa, mas é tão difícil amar neste mundo. Esse mundo está viril, ruim. Não, o mundo está muito melhor do que já foi. O mundo está, eu garanto, o mundo está muito melhor do que já foi. Hoje, o que nos parece pior é muito por conta de medo. Nós estamos, como seres humanos, numa sociedade, nós estamos amedrontados. Por que a gente atolou o carro no lamaçal e a gente está preocupado em não sujar o carro? São preocupações satélites do problema. Qual é o problema? É tirar o carro da lama. E a gente não consegue fazer isso porque estamos amedrontados. E o medo, vou dizer mais ainda, o medo é um sentimento que paralisa. Toda vez que você sente medo, você tem uma descarga de adrenalina e que você dá uma travada. Porque a adrenalina faz você ir para frente, mas no primeiro momento ela te segura. Ela segura você. E esses mecanismos funcionam da cabeça para o corpo. Então, nós estamos com medo, e o medo é um sentimento paralisante, e se vocês forem ver, como é que a gente já falou muitas vezes aqui para todos, a respeito da influência do mundo espiritual em nós, que ela é muito grande, ela acontece o tempo todo. Nós estamos sendo influenciados o tempo todo, né, por espíritos. E a partir desse entendimento, nós vamos compreender que existem processos de obsessão. Então, o que é isso? É uma influência que eu recebo que me tenta controlar. No fundo é isso. Às vezes consegue, às vezes não. E dentro do mundo espiritual, nós vamos encontrar diversas, vamos chamar de faixas de espíritos, né? Desde os bons até os menos bons. E esses menos bons, o que eles querem com o obsediado? Controlar. Então, os controladores usam que sentimento para nos controlar? O medo. Os controladores usam o medo para controlar. E aí é que está o X da questão. Se nós pensarmos profundamente, adotando conceitos que a gente ouve, lê, relê, aprendeu, vamos voltar para Jesus. Jesus teve medo do que ele ia passar? Alguém tem dúvida que ele sentiu medo? Eu não creio que nem medo. Ele passou tudo aquilo, sabendo que ia passar tudo aquilo. E foi em frente. Jesus poderia, pela sua grandeza, ter modificado tudo aquilo, se quisesse, se fosse necessário. Mas ele controlou toda a situação como devia ser. Então é isso que a lição nos conclama, nos convida a praticar as coisas. Porque se a gente não consegue adestrar o nosso pensamento é um bichinho selvagem. Ora, estamos aqui prestando atenção, estou tentando fazer uma ligação
de lé com cré, para fazer sentido, mas de repente passa na cabeça, e aquele boleto amanhã, hein? Tem que pagar a luz amanhã, não tem a grana. E agora? Não acontece isso, gente? Acontece. É normal. A gente é criatura inacabada ainda. Né? Nós não somos imperfeitos. A gente é inacabado. Então, a prática é justamente a atitude que vai nos permitir suplantar essa deficiência que a gente tem de foco, de concentração. Porque muitas vezes, quantas vezes você vai... Olha, vamos fazer um exemplo aqui. Antigamente, você tinha uma aula que você precisava aprender alguma coisa. Estava lá o professor explicando a matéria, você com o caderninho e ali ligada, né? Ele falava, você anotava, perguntava alguma coisa. Então, esse processo foi, de certa forma, desfeito na sociedade moderna. Porque hoje nós temos o YouTube, onde você está lá aprendendo alguma coisa interessante, que você viu, que você quer aprender, a pessoa está lá ensinando, e você está lá, né? Anota e tal. Aí, de repente, alguém dá um grito lá na cozinha e fala, escuta, acabou o leite? Aí você, não sei, eu comprei, tá lá. Nisso, toda aquela explicação foi por água abaixo. Mas você pega e faz o quê? Volta. Volta e continua. E a gente aprendeu que isso, de certa forma, funciona. E a gente agora, quando você tem a oportunidade de ouvir alguma coisa interessante, de aprender alguma coisa interessante, se você não puder voltar de trecho em trecho, você não assimila aquilo. Você, por exemplo, como é que a gente assiste filme hoje? É no streaming lá na TV. Volta um pouquinho, perdi aqui, tive que ver, fui ao banheiro. Ninguém ia no banheiro no meio do filme antigamente. Você perdia o filme. Então, esse processo que está acontecendo com o ser humano moderno, no meu entendimento, fragmentou os processos de aprendizado. E aí, volto aqui na lição. Como é que a gente modifica essa historinha, essa situação, melhora essa situação? Praticando. Não tem nada melhor do que praticar. Mesmo quando você disser a você mesmo, olhar no espelho e falar, isso aqui já sei de cor e salteado. Se não praticar, acontece o quê? Se perde. Então esse é um apelo do céu, né? Para que os homens se ergam à lei do amor, voam a terra em todas as latitudes, mas, todavia, raros registram-me a presença. O que ele quer dizer? Raros praticam. Todos ouvem, todos escutam, batem palma, mas não assimilam e principalmente não praticam. E não praticam porque não assimilam. E eu creio, na minha ingenuidade, pois não sou nenhum psicólogo, sociólogo, estudioso da mente humana, na minha ingenuidade, eu creio que é uma das vertentes que prejudica todo o processo de aprendizado, em qualquer área que seja, é esse processo que acontece conosco na vida moderna, onde eu posso ficar parando tudo e continuando e voltando. Eu crio um descompromisso. Quando a grande ferramenta do nosso aprendizado e da nossa felicidade está no compromisso.
Se eu não estiver comprometido com alguma coisa, esquece, não vai dar certo. Eu vou montar uma padaria. Se eu não estiver comprometido com o processo de fazer o pão, comprar os ingredientes, montar uma casa para atender o público, treinar pessoas para atender o público, com comprometimento, essa padaria fecha em 6 meses. E isso está acontecendo muito. Olha, é só vocês pegarem, eu não sei se tem alguém aqui do ramo da contabilidade, mas é só vocês pegarem, por exemplo, que diferença faz para um banco abrir uma conta de uma empresa que tem um CNPJ de 6 meses ou uma empresa que tem um CNPJ de 40 anos. Qual que o banco vai abrir, não vai dar problema, vai botar tapetinho vermelho, vai conceder? Qual CNPJ? É o mais antigo. Porque estatisticamente, as empresas que quebram, que fecham, têm menos de 1 ano de CNPJ. Por que acontece isso? Comprometimento. Mas não é um comprometimento tão simples de se ver. Sabe, não, mas ele levanta cedo, ele vai para o lugar trabalhar, ele se esforça, ele fala que ele gosta daquilo. Não é o comprometimento cosmético superficial. É algo mais interior, é intrínseco, é que brota lá dentro. É o mesmo comprometimento que você tem com as coisas de Deus, o mesmo comprometimento que você tem com as coisas da família, né? Seus filhos, netos. Esse comprometimento, ele é profundo, ele vem de dentro. Ele não é de fora, ele não é cosmético, ele não é bonitinho, não é uma maquiagem. E é nesse sentido que ele fala aqui na lição que poucos abraçam a causa. E vejam, quando eu digo abraçam a causa, aqui na casa espírita, nós temos a causa da caridade, que fazemos várias atividades sociais, né? Em nome de Jesus, que é o nosso mestre, tudo por Deus. Mas se você for num templo evangélico, também você vai encontrar caridade sincera. Se você for num terreiro de Umbanda, você vai encontrar caridade sincera. Não faz diferença nenhuma a denominação de fé que está na porta ali. A diferença onde está, então? Em quem entra por aquela porta e o que você assimila e põe para fora e pratica. É esse o ponto nevrálgico da situação. E por que sofremos então? É a mesma história do menino que pergunta a Jesus: Mestre, eu guardo todos os mandamentos de Deus, que mais eu tenho que fazer para entrar no céu? Abrir a gaveta e tirar tudo da gaveta e usar. É isso que a gente precisa fazer. Mas eu estou tão fraquinho, eu não consigo usar. Eu já levei muita lambada da vida. Vai continuar levando. Porque o processo de aprendizado, ele se dá ou você aprendendo mesmo, se dedica e aprende, ou você cansa de sofrer. Nós não estamos cansados de sofrer? Eu estou. Eu estou cansado de sofrer. Eu não quero sofrer. E aí, o que eu faço? Quando eu faço isso, eu não quero sofrer, eu estou emanando uma frequência para o universo, onde eu estou usando a primeira palavra desta frequência, qual é? Eu não quero sofrer.
O universo não entende a negativa. O universo não entende, não compreende o não. O que ele devolve? Sofrimento. Eu quero ser feliz. Essa é a vibração correta que nós devemos emitir para o universo. Eu quero fazer a felicidade de todo mundo que está ao meu lado. E isso provoca um retorno indescritível, maravilhoso, fantástico, a partir deste pensamento. Agora, como domar o pensamento? Não é fácil. Não é fácil, mas nós devemos, toda vez que pensarmos em algo que nos incomoda, que está baseado em raiva, vingança, intolerância, falta de gentileza, que acontece direto no trânsito. Quem dirige aqui o cara vai entrar, eu não vou deixar. Ele vem cortando todo mundo, eu fiquei aqui na fila para virar à esquerda, e o cara vem por fora, eu não vou deixar. Está certo ou está errado? Está certo e está errado. Agora, quando você não deixa, o que você fez? Você vibrou na mesma frequência do mal educado, né? Porque ele é mal educado. Você vibrou na mesma frequência, você se alinhou com ele e você estragou seu dia. Então, é aquela coisa. Vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês podem responder. O que é melhor? Ter razão ou ser feliz? Aí. Então, quando o cara vier cortando, deixa passar, vai embora, vai com Deus, filho. Aí é difícil, né? Então, a Lu falou aí, ó. É difícil. Mas quem foi que disse que ia ser fácil? E vejam, eu acho que tem um detalhe interessante e relevante para a gente trocar ideia aqui. É sobre o momento em que estamos encarnados. Já que somos espíritos imortais, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ouço muito espírita de gabarito fazendo palestra e falando assim, nós somos espíritos eternos. Está errado. Nós não somos eternos. A gente foi criado um dia. Então, eu sou imortal. Do momento que eu fui criado, eu sou imortal. Mas eu não sou eterno, porque eterno só o Criador. Porque se tivesse alguma criatura eterna, seria comparável a Deus, ao Criador. Então, é um equívoco, mas eu vejo muita gente falando, não, o Espírito é eterno. O Espírito não é eterno, ele é imortal. Então eu vou desencarnar desse corpinho bonitinho aqui, isso aqui é a terra de comer, sei lá, o fogo vai comer, vai virar cinza, que eu já defini isso. Mas eu volto. Volto para quê? Todo mundo fala, para pagar os erros que você cometeu, né? E também para crescer um pouquinho. Não, é para crescer muito. E o que eu cometi de erro, se eu crescer, eu estou pagando. Pensa nessa lógica. Pagar olho por olho é uma coisa que não faz crescer. Porque assim, eu fiz lá, eu quebrei a casa dele. Aí eu morro, volto, tenho uma casa, ele volta, ele quebra a minha casa. E assim vai. Mas se eu pagar isso, como é que eu estou pagando? Ele voltou e quebrou minha casa. Então não é por aí. Eu melhorando, eu progredindo, eu já estou pagando a conta com ele. Porque cada vez que eu fomento, porque esse processo cíclico da reencarnação é interessante porque ele também fomenta, ele alimenta um ciclo. Ele veio aqui, matou minha família, eu volto, eu mato a família dele, e depois eu fico lá jogando dardo em cima dele, mato de novo, e isso, o negócio não acaba. Pense, se eu evoluo, se eu reconheço, por acaso agora
Olha o que eu fui fazer. Me perdoa. A força do ato de perdoar é muito poderoso, o perdão. O perdão não é esquecimento. O perdão é poder. E você, então, reconhecendo isso e crescendo, o que você fez? Você pagou. Porque tudo que Deus espera das suas criaturas é crescer. E você crescendo, você pagou. E esse ciclo, naturalmente, se quebra, se desfaz, transforma-se, muitas vezes, em ciclos de amor. De repente, você pegar a relação com a sua mãe hoje, é uma, tal, gosto muito da minha mãe, aí você começa a andar lá para trás, mas quando eu falo lá para trás, é para trás mesmo. Você vai ver que vocês foram os piores inimigos que teve na face da terra. Um destruiu o outro 237 vezes. Então, qual é o lance das reencarnações? É justamente você evoluir. Porque, pensa, eu já vi um cara fazendo uma palestra, um americano, que ele está falando sobre Deus, aí ele fala assim, não, porque tem aquele homem lá em cima que ele fica vendo tudo que você faz. Tudo que você faz ele está vendo. Só que tem 10 coisinhas lá que se você fizer, já era. Você vai para um lugar onde você vai queimar, você vai ficar sofrendo por toda a eternidade, vai apanhar, tomar chicotada. E tem um detalhe, ele te ama. Quer dizer, ele te ama e faz tudo isso, está tudo errado. O que Deus quer de nós, o que o Criador quer das suas criaturas, é que elas evoluam, cresçam. Porque, na verdade, se a gente fizer uma análise pura e simples, superficial, Jesus já disse isso, nós somos deuses, somos co-criadores. Nós vamos co-criar como Deus no universo. Então, a lição nos convida ao trabalho, à prática do bem, a esse exercício que vai suprimir toda e qualquer deficiência que a gente tenha de foco, de aprendizado, eu estava entendendo, agora eu me perdi o fiozinho da meada aí, porque eu fui pensar no cachorro que está sem ração lá em casa, pronto, já perdi toda a lição. A prática sustenta todo esse conhecimento dentro de nós, né? E aí ele continua, há quem recebe o dote da cultura, bandeando-se para as fileiras da vaidade. É isso aí. Então, eu estudo, eu vou para a academia, eu me formo, e agora eu virei o bicho. Agora ninguém me segura. Eu sou o rei da cocada preta. Bobagem, né? Então, atenção. Estudamos para evoluir, aprendemos, mas não para nos tornarmos vaidosos. Porque a gente joga na privada tudo aquilo que aprendeu. Há quem recolha a mordomia do ouro, descendo para os antros da usura. Então o que é isso? Na verdade, isso aqui tem muito a ver com aquela época, né? Da usura, do cara que é o agiotagem, recolhe o ouro, usando da usura para massacrar o irmão, né? Achacar também. Não é por aí, né? A quem senhoria o tesouro da fé, preferindo ajustar-se ao comodismo da dúvida malfazeja. Então, assim, eu tenho fé até a página 2. Eu vim aqui pedir para Deus curar a minha fascite plantar, que eu não estou conseguindo pôr o pé no chão, e se eu sair daquela porta e ela não parar de doer, Deus não vale nada. Não é por aí. Talvez, e é bem provável, que essa dor no seu pé
esteja tentando te dizer alguma coisa. Você pode estar andando de forma errada. Corrija-se, entenda os processos de Deus. É como eu disse, Deus opera pelas suas criaturas. E a gente funciona muito nesse sentido de sentir uma dor, seja emocional, física, seja o que for, e essa dor funcionar como um alarme. Vejam, vou falar um pouco agora sobre depressão, a doença que assola o mundo moderno. A depressão terrível, não é? E se nós encararmos, especialmente no início, se nós encararmos a depressão como um aviso? O que eu quero dizer? A depressão nos convida a quê? A parar, não é? Não dá moleza, preguiça, vontade de não fazer nada, ficar de pijama o dia inteiro? Não é isso. Depressão não faz isso. Se no início a gente entender isso como um aviso, para que paremos mesmo. Bom, está me convidando a parar, vou parar. Mas não é para ficar na cama de pijama assistindo Netflix e deixando a vida passar. Faça uma autoanálise. Faça uma expansão da consciência. Mergulhe dentro de você. Encontre a fonte que te deprime. É um amor não correspondido. Tá. E daí? O que é o amor? O amor é o que eu sinto por ele ou por ela. Tá ferrado, filho. Tá ferrado. Amor não é isso. Isso não é amor. Se a gente põe o sentimento de amor em uma pessoa, nós vamos nos arrebentar. Porque não pode. O amor é algo muito maior. É algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a depressão, ela pode ser encarada como um aviso. Está me falando para parar, eu vou parar. Mas eu quero saber por que é que eu puxei o freio de mão. E eu quero também saber, se eu puxei o freio de mão, o que eu devo fazer para soltar o freio de mão e acelerar o meu carro. Que isso é tão simples que se torna difícil, né? Porque normalmente o paciente deprimido, ele não procura o socorro na altura que mais poderia ser ajudado. Isso é meio... Sabe o afogado? O cara que se afoga e que só percebe que vai morrer afogado depois que ele tentou nadar durante 3 horas e 45 minutos. Aí ele resolve pedir ajuda. Mas aí já cansou. Até a ajuda chegar, ele afoga. A depressão, ela dá sinais. E nós percebemos esses sinais, mas por crença. Nós, por conta de crenças limitantes, e esse é um outro detalhe muito importante no nosso desenvolvimento. Eu estou falando aqui em crescimento. A gente carrega crenças limitantes. Por exemplo, pode parecer um absurdo o que eu vou falar, mas é uma crença limitante. Quem aqui não aprendeu, desde criancinha, que dinheiro é sujo? Pegou em dinheiro, vai lavar a mão. Não é isso. Mas isso acabou virando, no nosso comportamento, como uma crença limitante. O dinheiro é sujo, então eu não vou ganhar dinheiro.
é psicológico, isso trabalha no nosso inconsciente, é lá atrás que trabalha. Eu não vejo isso aqui. Bicho-papão vai te pegar se você não for para a cama dormir agora. Vai criar uma crença limitante. Então, nós, por uma questão de educação da sociedade, maneira como agimos, nós carregamos crenças limitantes. Com relação ao amor, que eu estava falando. Botar o amor numa outra pessoa, não tem cabimento. Por quê? O amor, a minha possibilidade de amar não pode estar vinculado a A, B ou C. Se eu não tiver ela ao meu lado, a minha vida acabou. Não é por aí. Isso é uma crença limitante que a gente aprendeu lá atrás. Isso é um processo de vício que a gente traz lá de trás. Eu só posso ser feliz se ela estiver ao meu lado. Você vai complicar a sua vida. Porque você deve ser feliz porque você é feliz, você está feliz. E aí você faz quem está ao seu lado feliz. E aí as duas energias convergem e vão trafegar e vão se entrelaçar, se comunicar no mesmo nível. Caso contrário, uma fica aqui, outra aqui. E é um vício pior que a dependência do outro. É pior que a dependência, é o mesmo nível da dependência química. A gente fica colocando na cabeça que eu só serei feliz se eu estiver ao lado dele ou dela. Não. Seja feliz e encontre para ficar ao seu lado a pessoa que completa a mesma vibração. Tudo isso que eu estou falando é fácil? E quem foi que disse que ia ser fácil? Quem foi que disse? Lá na frente tinha um cartaz falando, vem aqui que aqui é fácil, você vai conseguir tudo que você quer. Não é difícil, é muito difícil. Mas a prática das virtudes eleva a nossa vibração, corrige a nossa fisiologia, auxilia a expansão da nossa consciência e faz com que o nosso corpo, mente e emoções se equilibrem. Porque esses 4 pilares são fundamentais para o sucesso do ser humano. Vamos chamar assim, o sucesso da criatura de Deus. Esses 4 pilares. Começando pelo amor, que costura tudo. Passando pela expansão da consciência, que faz com que a gente comece a olhar para dentro, compreendendo quem somos, o que queremos, para onde vamos, que maneira nos comportamos, quem somos nós. Continuando para nos equilibrarmos em corpo, mente e emoções. Quando eu digo mente e emoção, entendam o espírito. Nós estamos na casa espírita. Mente e emoção é espírito. Então, lembra? Corpo e espírito. Corpo, mente e emoção. Vai tudo se equilibrar. O que passa pela minha mente reflete no meu corpo. Internamente, o meu corpo recebe aquilo e joga para fora, como emoção. E finalizando, a química cerebral. O que acontece? Dá-se início, então, ao entendimento da química cerebral, que são os hormônios que vão se ligar às células através da sinapse e dar descargas no nosso corpo. Então, quando eu sinto raiva, quem sente raiva no meu corpo? É o fígado, o estômago, o esôfago, meus ossos, tudo vai sentir raiva. Quando eu sinto felicidade, que parte do meu corpo sente a felicidade?
todos os órgãos, todo o meu corpo vai sentir felicidade. E com isso, com esses 4 pilares, a gente equilibra o nosso viver. O nosso viver se torna cada vez mais, digamos, eu vou falar em tranquilo, porque embora falar em tranquilidade nos dias de hoje, fica difícil, porque as pessoas não estão tranquilas. Né? Todo mundo, a maioria das pessoas, inclusive eu, não estão tranquilos. Né? Tem sempre um aguilhão cutucando uma costela, uma ponta da espada cutucando uma costela, né? Nos fazendo sentir alguma coisa, sofrer por alguma coisa, enfim. Nesse momento, fica difícil falar em tranquilidade, mas nós temos que encarar o momento e usar a tranquilidade para resolver o momento. É como a oração de São Francisco. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Né? Onde houver guerra, que eu leve a paz. E é isso que nós precisamos fazer. Onde houver intranquilidade, onde houver desequilíbrio, que eu leve o equilíbrio, que eu leve a tranquilidade. Por isso, nós devemos, sim, falar em tranquilidade, mesmo e principalmente nos dias de hoje. Porque só fazendo isso é que nós vamos trazer a tranquilidade. É como a gente falar das trevas, né? O que é treva? É escuridão. A treva é a escuridão. E como é que eu combato a treva? Com a luz. Vocês já viram alguma coisa do gênero, um interruptor que possa, durante o dia, a luz do sol, eu desligo ele e fica tudo escuro? Não existe. A escuridão por si, ela não existe. Você só consegue a luz onde está escuro, mas você não consegue pôr escuridão onde tem luz. É isso que eu quero dizer. Acho que eu me confundi um pouco. Você consegue pôr luz onde há escuridão, mas não consegue pôr escuridão onde há luz. A mesma coisa, o frio e o calor. Não é? E assim por diante. Cabe a nós aplicarmos comportamentos antagônicos àquilo que nos incomoda. Veja, vamos falar de uma coisa bem rotineira, bem real. Fofoca. Como é que eu posso combater a fofoca? Fofoca é ruim, é péssimo. Como é que eu combato a fofoca? Com silêncio. Correto? Agora, dentro do meio do fofoqueiro, muitos fofoqueiros vão pensar assim, bom, para combater a fofoca, só fazendo mais fofoca. Aí eu falo dela, ela para de falar de mim, e eu... Entendeu? Não é por aí. Isso vira uma bola de neve. Vai se desenvolvendo, vai crescendo e ninguém controla mais. Então, a fofoca eu só consigo combater com o meu silêncio. Se eu não repercuto, eu não vou repercutir a fofoca, eu estou quebrando a cadeia. E é assim que se faz, né? Mantendo-se no desvão da ociosidade, e quem frui o dom de ajudar, imobilizando-se no palanque da crítica. Aquele que
recebe o dom de ajudar, e ao invés de ajudar, auxiliar, ele vai para o palanque da crítica, que é muito fácil criticar, né? O problema é que nós desenvolvemos um conceito que é para justamente justificar esse nosso mau feitio de sermos críticos contumazes, críticos ácidos. Nós desenvolvemos um aparato, um disfarce, uma camuflagem com relação a isso. Nós desenvolvemos na sociedade um conceito justamente para justificar o nosso feitio crítico, que é a crítica construtiva. A crítica construtiva, a meu ver, é quase que uma fantasia. É quase que uma fantasia, porque 97,8% das críticas que se dizem construtivas não são construtivas. Elas são críticas ácidas para destruir, para prejudicar, para afagar o próprio ego. Ele está melhor que a inveja. E a gente precisa ficar atento a isso, porque uma crítica verdadeiramente construtiva seria uma aula, seria um ensinamento. E se não houver, da parte do aluno, do aprendiz, a vontade, o querer aprender, não há ensinamento que consiga fazer o seu efeito. Não é mesmo? Então, se a gente fica no mundo da crítica, a gente vai trepar num puleiro difícil de sair de lá. Difícil de sair. E a gente vai se enroscar, se afundar cada vez mais, né? Contudo, quando mais se acreditam livres de responsabilidade e trabalho, eis que surge o sofrimento por mensageiro mais justo. Então, quando a gente fala assim, gostei daquela casa espírita, gostei daquela igreja evangélica, gostei daquele terreiro de Umbanda, vou frequentar. Aí começa a frequentar, aí você é convidado a trabalhar. Gostei, eu vou. Aí você começa a trabalhar, a frequentar com responsabilidade. Porque assim, a diferença entre frequentador e trabalhador é que todos nós somos frequentadores, só que a gente tem uma responsabilidade a mais. Só isso. Mas é que, vocês acham que vocês não estão trabalhando agora aqui? Me fala sinceramente. Vocês acham que vocês não estão trabalhando? Claro que vocês estão. E vocês acham que vocês estão ajudando a mim? Claro que não. Vocês estão ajudando o universo. O mundo todo. Porque cada cabeça que está ouvindo o que eu estou dizendo e está virando a maquininha lá, moendo papel, a impressora lá dentro está comendo papel, está trabalhando para o universo. Então, aí você vai, começa a frequentar, daqui a pouco você é convidado a um trabalho. Você é convidado a trabalhar, então você começa a ser frequentador com responsabilidade. Só que aí começa a vir umas coisinhas muito loucas. Putz, hoje é a final do campeonato, tem um jogão que eu queria assistir. Eu não vou hoje. Hoje os meus amigos me convidaram para uma cervejinha. Poxa, os amigos lá do ginásio vão tomar um chopp. Hoje eu não vou. Eu não estou dizendo que isso não pode, e absolutamente não pode acontecer, mas isso não pode se tornar rotina, porque deixa de ser um frequentador responsável. Aí o que acontece? Como diz aqui,
Quanto mais se acreditam livres de responsabilidade e trabalho, eis que surge o sofrimento por mensageiro divino. Aí começa a vir o quê? A frieira inflama, eu como tenho azia, começa a ter problema com o chefe no trabalho, vou pegar o ônibus, ele acabou de passar, vou pegar o elevador do meu prédio, morrendo de vontade de ir ao banheiro, o elevador não chega. Já repararam nessas coisas que acontecem? Que parece coincidência, mas é vibração, é energia. Alguém aqui já se lembrou de agradecer o elevador estar no andar no dia que está apertado para ir no banheiro? Ah, mas vou agradecer para quem? Para você mesmo. Agradeça, seja grato por isso. Porque essa gratidão emite uma frequência vibratória que vai construindo todo o seu entorno. O nosso entorno é construído por nós. Pode parecer um absurdo, porque hoje eu estou sofrendo e eu não fiz nada para sofrer. Pois é, porque você não fez nada. Alguma coisa está te dizendo, tem que fazer alguma coisa. Assim funciona a vida, assim funciona as relações, assim funciona tudo. Quando a gente diz, eu não fiz nada para receber isso, a gente já está respondendo a questão. Você está recebendo isso porque você não fez nada. Ah, não, mas eu sou uma pessoa muito boa. Eu faço bondade e caridade e assim mesmo. Continue. Porque você ainda não chegou numa vibração que consiga equilibrar. Lembra que eu falei sobre o nosso passado? E que não tem essa de castigo. Você está evoluindo. Você está saindo daqui, tirando o carro do lamaçal. E já acha que está na autoestrada numa Ferrari. Você está com um Jeep atolado. Tem que tirar ele do barro, pegar uma estradinha para chegar na estrada de asfalto. Mas a gente não vê isso. A gente tem dificuldade para ver essas coisas. Portanto, lembre-se disso. Tudo é onda. Toda onda que a gente emite, volta na mesma frequência. Se eu emitir uma onda de 15 Hz, vai voltar a 15 Hz. Vocês sabem qual é a frequência do amor, por exemplo? É de 400 a 500 Hz. Se eu emitir uma onda de 15, que cara que tem essa onda? Que jeitinho que tem essa onda? É raiva, é ódio, é sofrimento. Então, elevando a nossa frequência, volta a nossa frequência. Por exemplo, vamos lá, falando em frequência, de novo. Eu estou com falta de dinheiro. Está faltando grana para mim. Aliás, quem aqui está sobrando grana? Não tem, né? Está faltando para todo mundo, né? Pois é. Então vamos começar a pensar de um outro jeito. Porque quando falta grana, eu penso no quê? Está faltando dinheiro para pagar as contas, não é isso? Não é o normal? Vamos cambiar isso. Comece a pensar em ganhar dinheiro para pagar as contas. Isso cabe a cada um. Se é difícil, se é fácil, é cada um que vai saber. Eu não consigo tirar minha cabeça do boleto. Lógico, quando você ficar com a cabeça no boleto, vai chegar mais boleto. Tira a cabeça do boleto e pensa em como ganhar dinheiro para pagar o boleto. É simples, parece simples, mas a gente torna difícil.
eu não estou bem porque não gosto do meu trabalho. O que você fica pensando? Puta, que saco hoje, eu vou ter que ir lá para aquele trabalho. Não é isso? Vou ter que olhar para aquelas mesmas caras. Eu fico pensando nisso. Qual é o macete? Pense num outro trabalho que te faça feliz. Eu quero... E assim, não adianta falar assim, eu vou pensar agora, eu vou sair ali na porta, tem uma pessoa procurando uma pessoa como eu para fazer o trabalho, que não é assim que acontece. Mas enquanto você continuar pensando que o seu trabalho é um saco, ele vai continuar sendo um saco, porque é isso que você está mandando para o universo. É isso que volta do todo. Vamos mudar o pensamento. Eu quero outro trabalho. Qual? Porque assim, quando a gente faz pedidos para o universo, é muito importante que a gente seja específico. Ah, não, eu quero um outro trabalho mais legal. Oh, cara pálida. O que é mais legal? Ah, não, eu quero um outro trabalho que eu trabalhe menos, pouco. Sei lá, 3 vezes por semana só. Ganhe muito bem. Ah, vai passear, cara. Vai se formar em físico nuclear, trabalhar lá na NASA, que talvez você ganhe. Mas não é assim, não é desse jeitinho. Mas a receita está em mudar a orientação do pensamento. E outra coisa, quando se muda essa orientação, certamente a nova orientação se fará real, tá? Vai vir. Porém, o que a gente não tem controle é sobre a intensidade desse novo pensamento e o tempo que ele vai levar para se materializar. Esse controle a gente não tem. Então, o que a gente precisa ter para poder adotar essa nova postura? Fé. Agora, fé em quê? Fé em você mesmo, cara pálida. Fé em ti. Fé que você é criatura de Deus. Fé que você vai conseguir. Porque se a hora que você mudar o pensamento, você não acreditar nele, o universo já deleta na hora. Ah, não, eu quero uma Ferrari. Ah, mas eu não sei se eu vou dar conta de ter uma Ferrari. Só o IPVA dela eu não consigo pagar, eu não vou... Sabe o que vai ter na tua garagem? Nada. Vai ter um monte de coisa velha lá que você guarda na garagem. É a única coisa que serve a garagem. Por quê? Você tem que mudar o pensamento, mas você deve acreditar em você, ter fé. Ter fé. Eu estou com uma doença e eu quero sarar. Como é que eu curo o meu fígado, que está cheio de gordura, está com uma esteatose altíssima? Como é que eu curo ele? Primeira coisa, mudança de hábitos. Se eu não mudar os hábitos, eu não vou curar meu fígado. Eu vou ter que deixar de beber, eu vou ter que deixar de comer carboidrato que eu tanto gosto. Porque o que provoca gordura no fígado, todos sabem, é o carboidrato. É o macarrão, a lasanha, o pão, o bolo. Então, eu vou ter que mudar os hábitos. O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar meu pensamento. Porque tem um filósofo, não vou lembrar o nome, que ele fala, vigie seus pensamentos, porque os seus pensamentos se tornam palavras. Vigie suas palavras, porque as suas palavras se tornam seus atos. Vigie seus atos, porque os seus atos se tornam seus hábitos. Vigie os seus hábitos, porque os seus hábitos formam a sua persona.
E é isso que nós precisamos entender na nossa autocura, por exemplo. Aonde eu estou contribuindo para que o meu corpo favoreça o desenvolvimento de essa ou daquela doença, daquilo que me faz mal. Aonde é que eu estou contribuindo com isso? A expansão da consciência. Entra para dentro de você mesmo, para e pensa. Uns precisam deprimir para parar e pensar. Outros nem deprimindo param e pensam. Só param. Aproveitar que a gente não parou. Né? Que a gente só está balançando aqui. Vamos parar e analisar. O que é que está contribuindo para aquilo que eu estou sentindo hoje me incomode, me faça mal? Onde que eu estou contribuindo? E muda para que toda essa sequência de pensamento, palavra, hábito, né? Atitude, hábito, não transforme o seu personagem em algo autofágico, né? Aquele personagem que consome a si mesmo. Ele se autodestrói. É uma missão impossível. Porque se a gente tem a possibilidade de provocar em nós doenças, incômodos, por que a gente não está aproveitando essa possibilidade para provocar em nós saúde, luz, alegria, felicidade? É a mesma coisa. Só é preciso fazer com que a gente levante o traseiro da cadeira. Esse é o princípio de tudo, né? Entretanto, ainda aí, repontam desditosos espíritos rebeldes, agressivos e ingratos. Então, o que quer dizer isso aqui? Que tudo isso que nós conversamos até agora, muitos são repulsivos. Muitos. Entrou por aqui, saiu por aqui. E o que a gente pode fazer com isso? Nada. Nada. Tudo que nós falamos aqui em 1 hora só poderá ocasionar, provocar alguma mudança, alguma melhoria em cada um de vocês, se aquilo fizer sentido para vocês. Se aquilo entrou por aqui, bateu aqui, ó, e voltou aqui, está aqui dentro. Caso contrário, não adianta. Por exemplo, toma-se na casa espírita o passe espiritual, que é uma chuveirada de energia, não é mesmo? Mas sabe onde está o tratamento? Aqui, nessas palavras que nós estamos trocando até agora. O verdadeiro tratamento está em tudo isso que nós falamos até agora. Lá é como se agora vocês tomassem, é como se nós tomássemos uma chuveirada de vitamina. Ao passo que se você veio aqui inflamado, com uma infecção, não cuidou dessa infecção com os antibióticos adequados, você vai tomar uma chuveirada de vitamina e vai resolver o quê? A infecção continua. É preciso que nos transformemos. Essa é a grande missão do ser humano, a transformação. Então, dificuldade. Todos nós vamos passar por elas. A vida é uma senoide. Não tem jeito, é isso. Agora, onde está o segredo de tudo quando vem uma dificuldade? Não é eu evitar a dificuldade simplesmente, mas eu me transformar a ponto de saber o que eu vou fazer diante daquela dificuldade. Esse é o sentido da vida.
O sentido da vida realmente é viver. E aí eu pergunto, na sociedade moderna, na situação atual que nós estamos, nas ventanias políticas que estamos vivendo, o sentido da vida é viver. E como é que a gente vive, então, com essa ventania toda? Entendendo que não é o vento forte que derruba a árvore frondosa, mas sim o cupim, o minúsculo cupim que dá no caule dessa árvore. Então vamos tentar entender se estamos receptivos aos cupins da vida, minúsculos, que vão tirando o nosso sossego, vão desassossegando a nossa alma, nos agitando, nos impedindo de vibrar em 300, 400 Hz. Como é o sentido da vida. Um planeta feliz, onde os espíritos já estão totalmente evoluídos, como é que é a vibração num lugar desse? É tudo de 500 Hz para cima. Não tem vibração baixa. E a gente só vai conseguir elevar a vibração do planeta, porque aí a gente pode imaginar aquela história da formiguinha, né? O incêndio na floresta, vocês conhecem? Pegando fogo na floresta, os animais em polvorosa, todo mundo correndo, os elefantes indo buscar água no rio, no riacho, para jogar com a tromba, como se fosse um carro de bombeiro e tudo, e a formiguinha com um baldinho nas costas. Aí o elefante olha para aquilo e fala assim: ô, dona formiga, onde você vai com isso aí? Eu vou ajudar a apagar um incêndio. Mas está de brincadeira, meu. Isso aí não tem um mililitro de água. Não importa, seu elefante. Eu estou fazendo a minha parte. E é isso que a gente precisa entender, fazer a nossa parte. Se a minha parte é desse tamanho, ou se é desse tamanho, eu é que sei. Cada um é que sabe. E é seguir, seguir e seguir. Nada mais. Não tem mais nada a fazer. E para ir encerrando aqui, terminando, né? Desse modo, se a luta vos convida a servir para o reino de Deus, com aflição presidindo os vossos passos, tende na paciência a companheira firme, a fim de que a humildade, por excelsa coroa, os guarde o coração na beleza e na alvura da caridade em Cristo, que vos fará vestir a túnica da paz no banquete da luz. Tendem, todos vocês, todos nós, precisamos ter paciência. Não existe aquela expressão muito conhecida, santa paciência. É uma santa, bota ela no teu altar da vida, a santa paciência que te acompanhe, porque nós precisamos disso. As coisas acontecem no tempo de Deus. Mas se nós não fizermos a nossa parte, esse tempo de Deus pode ser muito extenso para nós mesmos. Então, se quisermos abreviar, encurtar essa caminhada difícil, nesse chão pedregoso, espinhento, façamos a nossa parte. E qual é a minha parte? É fazer o bem, é melhorar sempre, é acreditar, é ser gentil. Se queres amor, ame. Se queres abundância, seja um doador generoso. Se queres expandir sua consciência, conheça-te a ti mesmo. E depois disso tudo, eu garanto que o teu cérebro produzirá os elementos químicos necessários para a cura, para te trazer o bem, o bem-estar, a felicidade. Eu não tenho a menor dúvida disso.
Então é isso, gente. Que Deus nos abençoe, que possamos, antes de encontrar a felicidade, entender, perceber aonde ela está, para que possamos procurar no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E depois de encontrar a felicidade, possamos ser luz para todos que estão ao nosso lado. Que assim seja. Graças a Deus.